Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos corrigir as páginas 38 e 39 da nossa apostila, que é o exercício número 5, e iremos fazer as tarefas da página 46 e 47, número 1 e 2, 49 e 50, o número 1, letra A e B, e na página 50 apenas a adição no quadro valor de lugar. Então, vamos começar aqui com as correções da página 38 da apostila. Aqui, nós tínhamos que colocar as medidas das figuras. Então, esse quadrado tem todos os lados de medida 2 centímetros e esse maior tem os lados medindo 4 centímetros. E a gente pode observar que as medidas são iguais. Já aqui nos retângulos, nós temos os dois lados menores desse primeiro medindo 1 centímetro e os dois lados maiores medindo 5 centímetros e no outro os dois lados maiores medem 3 centímetros e os dois menores medem 2 centímetros. E a gente conclui que as medidas são iguais de 2 a 2, 1 com 1, 5 com 5, 3 com 3, 2 com 2. Já aqui embaixo nós temos os paralelogramos, que tem 5 centímetros de medida nos lados maiores e 2 centímetros nesses lados menores que são inclinados. E no pequenininho temos 3 centímetros no comprimento maior e 1 centímetro no comprimento menor. E observando as medidas dos lados, nós temos também medidas iguais de 2 a 2, 5 com 5, 2 com 2. E qual é a diferença entre o paralelogramo e o retângulo? A diferença é que nos paralelogramos os lados são inclinados e nos retângulos os lados são retos. E aqui são os trapézios. Já tinha as medidas e a gente tinha que escrever o que a gente observa em relação às medidas dos lados desses trapézios. Então, no primeiro, que eu estou chamando de número 1, nós temos dois lados iguais e outros dois que são diferentes. E nesse segundo, nós temos todos os 4 lados diferentes. Mas a gente consegue observar que nos trapézios sempre há dois lados com a mesma direção. Nesse caso aqui estão na horizontal, veja só, o lado de 2 centímetros com o lado de 4 centímetros e o lado de 3 centímetros com o lado de 6 centímetros. Eles seguem a mesma linha. Assim a gente termina as nossas correções. Então vamos começar a explicação das nossas atividades. Página 46, nós iremos fazer o seguindo pistas, aqui no finalzinho da página, o número 1 e o número 2 na página 47. Então, aqui nós temos que o André chegou no sítio do avô. E o avô mostrou que tem 95 pés de cafés e disse que já foram colhidos grãos de 28 pés de cafés. Então, pessoal, aqui na letra A está pedindo para fazer a representação sobre a mesa, mas eu vou fazer no quadro, da quantidade de pés de café com o material dourado. Então, 95 pés de café vou fazer aqui no quadro para vocês. Prontinho, pessoal. Desenhei aqui a representação dos 95 pés de café
com o material dourado. Então, vocês irão completar aqui quantas barrinhas e quantos cubinhos foram desenhados para totalizar 95. Então, quantas barrinhas e quantos cubinhos? É só completar. E na letra B, para descobrir quantos pés de café ainda não foram colhidos, você deve fazer uma subtração, não é verdade? Porque 28 já foram colhidos. Então, para a gente descobrir quantos não foram, a gente tem que retirar essa quantidade. Só que a gente tem 95 e temos que retirar 28. Olha só, o 5 é menor do que o 8. Então, aqui nesse quadrinho, nós temos que fazer essa representação que eu já fiz para vocês e mostrando como a gente vai fazer para subtrair 28 através do material dourado. Então, a primeira coisa é converter uma dezena em 10 unidades. Então, nós iremos selecionar uma barrinha para transformar em 10 cubinhos. Então, aqui, ó, nós iremos fazer a transformação. Já volto. Prontinho, pessoal. Transformei uma barrinha em 10 cubinhos, indicando as unidades. E agora, nós iremos recortar, riscar a quantidade que representa 28. Então, a gente pode recortar duas barrinhas, né, para representar o 28. Cortei um, cortei 2. E tenho que cortar 8 cubinhos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Então, pessoal, quantos pés de café ainda há para colher? É só contar quantas barrinhas ficaram e quantos cubinhos também ficaram. Aí vocês irão fazer a composição para ver qual número formou isso aqui que sobrou, tá bom? Para responder, então, a pergunta aqui na apostila. Agora, o número 2 é o seguinte. Depois do lanche, o avô de André o levou para ver as frutas do pomar. Das 325 laranjas que foram colhidas, 145 foram consumidas pelas pessoas da fazenda e o restante foi vendido. Então, como você pode fazer para descobrir quantas laranjas foram vendidas? Aí vocês irão aqui fazer como vocês já estão acostumados, através da subtração, tá bom? Aqui está pedindo para usar o material dourado, só que vocês já sabem fazer a subtração. Então, para a gente ganhar tempo, façam a subtração como de costume. E aí, na letra B, nós temos 2 quadros com algumas peças do material dourado já preenchidas. E vocês precisam preencher o restante até completar 325 unidades em cada um desses quadros, tá bom? Então, é só desenhar as peças restantes para totalizar 325 em cada um. Aí, pessoal, nós partimos então para a página 49 e 50, que na verdade começa na página 48, mas aqui é só informação, não tem atividade.
Aqui nós temos a quantidade de frutas colhidas. Temos laranjas, 397, limões, 228 e maçãs, 165. Aí, vocês irão fazer a representação aqui, ó, dizendo qual operação precisamos fazer para descobrir quantas laranjas foram colhidas a mais que limões. Então, vamos olhar laranjas, vamos olhar o valor e vamos olhar limões. E apenas escrever nessa linha qual subtração deve ser feita, tá bom? Apenas colocar qual subtração devemos fazer. E aí, nós já temos aqui a representação das 397 laranjas com o material dourado. O que vocês irão fazer aqui? Temos a primeira bolinha perguntando: o que você pode fazer para retirar 8 unidades de 7? A gente já sabe que a gente não pode retirar 8 se a gente só tem 7. Então, nós temos que primeiro converter uma barrinha para 10 cubinhos, tá bom? É isso que a gente pode fazer. Na segunda bolinha, vocês irão riscar uma barra aqui. Nessa representação, vocês irão riscar uma barrinha e desenhar os 10 cubinhos que ela representa, tá bom? Então, substituir uma barrinha para 10 cubinhos. E aí, vocês irão subtrair a quantidade de limões, que é 228, riscando aqui as peças necessárias, parecido com o que a gente fez aqui no quadro. Então, vocês irão retirar 2 placas de 100, 2 barrinhas de 10 e 8 cubinhos que valem 1 unidade cada um. E então irão fazer a subtração aqui no quadro de ordens, a mesma subtração que vocês montaram aqui em cima. Vocês irão fazer aqui para dar a resposta de quantas laranjas foram colhidas a mais que limões. E na letra B, a ideia é a mesma. Vocês irão fazer a mesma coisa, porém, em relação à quantidade de limões e maçãs. Olhar no quadro os valores, colocar aqui qual subtração deve ser feita e seguir os passos para substituir o que deve ser substituído. A única diferença aqui é que nós iremos, ao invés de substituir barrinha por cubinhos, aqui embaixo nós iremos substituir uma placa por 10 barrinhas, tá bom? Que a gente está trocando a centena por 10 dezenas. Então, a gente vai substituir uma placa por 10 barrinhas. E para finalizar essa letra B, vocês irão fazer a subtração aqui. A mesma subtração que foi pedida aqui na letra B, em relação a limões e maçãs. Essa parte nós não iremos fazer. E no final de tudo, vocês só irão completar essa parte aqui do quadro de ordens, fazendo a soma total das 3 frutas desse quadro aqui, tá bom, pessoal? E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só falar comigo. Beijão para vocês e até a próxima!